Presidente Jair Bolsonaro tenta de novo e encaminha ao Congresso o projeto de lei que dificulta a retirada de conteúdo de redes sociais. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, depois do Senado ter devolvido a medida provisória que alterava trechos do chamado Marco Civil da Internet, o presidente Jair Bolsonaro decidiu agora insistir nas mudanças e encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei com as propostas que estavam previstas na MP. A principal diferença é que a medida provisória começa a valer imediatamente. O PL precisa antes ser aprovado pelo Congresso. Segundo aqui o Palácio do Planalto, o objetivo é garantir os direitos dos usuários das redes sociais e prever regras de moderação de conteúdo por provedores e sites. O presidente tem defendido a necessidade de se garantir a liberdade de expressão, de comunicação e manifestação de pensamento que está prevista na Constituição. As redes sociais têm hoje cerca de 150 milhões de usuários, o que corresponde a mais de 70% da população brasileira. Por isso, segundo o governo, as redes sociais passaram a exercer um papel fundamental na intermediação de relações pessoais e profissionais de uma parcela significativa da nossa sociedade. E o objetivo agora seria impedir abusos, estabelecendo regras claras para a moderação de conteúdo. Hoje o bloqueio, por exemplo, pode ser feito sem qualquer tipo de justificativa e não existe previsão legal para que esse conteúdo seja restituído. O PL prevê, além da restituição, a exigência de justa causa e de motivação para cancelamentos e suspensão de contas ou exclusão de conteúdos. No Congresso Nacional, a proposta ainda é vista com desconfiança. Quando o presidente editou a MP, 6 partidos, além da Ordem dos Advogados do Brasil, recorreram ao Supremo Tribunal Federal, o que fez com que a ministra Rosa Weber, na época, que era relatora das ações, decidisse suspender os efeitos da medida provisória. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, não se trata de fake news, se trata de condenar qualquer cidadão a calar a boca, de não mostrar as suas opiniões. Se trata de uma situação de exceção. Me parece que aquela questão do presunção de inocência se encerra aqui com esse cerceamento da liberdade na internet. Ora, se alguma publicação for condenável, tem as vias judiciais. Nós temos aí a justiça, varas de tudo que é tipo de coisa, então usa-se as vias judiciais. Mas no Brasil, até onde eu sei, nós vivemos num país livre e querem calar a boca. Se está mentindo, entre na justiça. Se está publicando coisas ofensivas, tem um balcão judicial para se recorrer. Não se pode condenar o pensamento antes mesmo das pessoas pensarem. Ora, nós estamos calando a boca daqueles que nem falam ainda. Olha, algumas diferenças são importantes estabelecer. Primeiro, não é opinião, é desinformação, e elas são espalhadas com método nas redes sociais. A gente viu isso acontecer durante a pandemia, por exemplo, com informações que descredibilizavam, desconfiavam das vacinas, aberração, ou então tentando disseminar o tratamento precoce sem comprovação científica, dizendo que tinha sim comprovação científica, que os estudos eram seguros, eram confiáveis. A gente precisa entender que a internet não é uma terra sem lei, muito pelo contrário, há uma legislação avançada no Brasil que é tida como referência no mundo inteiro, o Marco Civil da Internet, que foi amplamente debatido durante anos e aprovado em 2014, depois a Lei Geral de Proteção de Dados, que protege os dados dos usuários. Essa legislação moderna, de vanguarda, é usada como referência em países como França, Itália. Há um PL das fake news já em discussão, em debate no Congresso Nacional, e é por aí que essa questão, esse debate sensível, delicado, deve seguir. Agora, não é transformar a internet numa terra sem lei.
lei. Esperar que a justiça tome atitudes não é ágil, não tem agilidade suficiente de impedir a disseminação de notícias falsas. É preciso que as empresas, as plataformas, que são companhias privadas e tenham uma política para os usuários, uma política de uso dessas plataformas, que elas possam moderar o conteúdo que trafega nas redes. Aliás, é nesse sentido que a discussão é feita nos Estados Unidos. Eles querem acabar com a chamada seção 230, Section 230, que dava um amplo, uma falta de responsabilização das redes sociais, quer dizer, qualquer coisa podia trafegar nas redes. E agora, justamente, o debate é para que as redes sociais moderem esse conteúdo e que elas possam ser responsabilizadas dependendo do conteúdo que trafegue nas suas redes, como, por exemplo, o planejamento, parte do planejamento daquela invasão ao Congresso americano, ao Capitólio, se deu justamente via Facebook, via Twitter. Então, essas redes sociais têm que ser responsabilizadas por isso. É no sentido contrário que a discussão e o debate no mundo mais moderno acontece. Essa lei, esse projeto de lei enviado pelo governo federal, ele é inspirado em leis anacrônicas e deletérias que limitam a moderação de conteúdo e favorecem a proliferação de desinformação adotada na Polônia, no estado da Flórida e na Índia, e não no que se fala esse debate de mais moderno nas redes sociais, como acontece em outros, nos Estados Unidos, no governo federal, no âmbito federal e na Alemanha. Então, é nesse sentido que a gente deve ir e não no projeto de lei que quer transformar a internet em terra sem nenhuma regulação e sem nenhuma moderação. Cuidado com esse discurso de quem diz que o marco legal da internet e as alterações no marco legal da internet que vêm sendo sugeridas pelo governo são para transformar a internet em terra de ninguém, são para que as pessoas cometam crimes abertamente ali, incitem ódio, espalhem fake news. Não é isso. E não é isso que vem acontecendo, porque existe muita fake news na internet, sim, e existem crimes sendo cometidos, desde pedofilia, a gente vê toda hora as operações da Polícia Federal aí trazendo informações sobre isso, até venda de armas, venda ilegal de remédios, existe de tudo na internet. Agora, uma parte do espectro político pode falar abertamente, pode fazer o que quiser e cometer os crimes que quiser, espalhar as fake news que quiser. A outra parte está sendo censurada. Quem rege isso é a nossa Constituição Federal, o nosso Código Penal. Não são algoritmos das redes sociais e nem funcionários de departamentos de marketing ou de atendimento ao cliente, o que quer que seja. E é isso que está acontecendo. Botaram lá no algoritmo vacina, qualquer médico que fale de vacina. Esses dias um médico foi censurado porque leu a bula das vacinas para as pessoas. Ele ganhou R$500 mil do Google, conseguiu processar o YouTube, conseguiu de volta seu canal, seus vídeos, e ainda essa multa meio milionária, né? Metade de milhão aí, porque o juiz entendeu que o Google extrapolou. Não tem nada escrito no contrato de usuário que a pessoa não possa falar de vacina. Nenhum médico brasileiro é impedido de trazer informações sobre vacina, ainda mais informações oficiais. Vale lembrar que o que está na bula das vacinas é o que a Anvisa aprovou para o Brasil. Então, como que você não pode ir para a rede social, sendo médico, trazendo essa informação? Sobre tratamento imediato, eu reitero aqui o que eu sempre digo. Há estudos e estudos. Quando você ouvir falar sobre comprovada ineficácia, vá lá no estudo e veja se não foi feito com pessoas internadas, o que significa que remédios foram usados com pessoas em estado grave e não funcionaram. Porque com pessoas em primeiros sintomas, a eficácia está mais do que comprovada por centenas de estudos. Basta ler. As pessoas não leem e saem repetindo narrativas para desinformar. E isso continua aí na internet. Esses estão todos falando sem censura. Então, é importante, sim, que o Congresso analise isso. Em relação aos Estados Unidos não quererem acabar com a seção 230, não é os Estados Unidos, é uma parte da política americana que é a favor de censurar um lado do espectro ideológico que quer isso. Essa discussão está igualzinha no Brasil lá também e não é unânime. E, por fim, eu só queria trazer uma informação que não foi a ministra Rosa Weber que suspendeu a MP porque os partidos de oposição e a OAB pediram. Ela sequer comentou a fundamentação desse pedido que foi feito pela oposição, pela extrema esquerda, para ir contra a medida provisória do presidente Bolsonaro. A ministra Rosa Weber, ela suspendeu aquela MP porque o presidente do Senado já tinha devolvido a MP para o Planalto, então não tinha mais razão de julgar aquilo.